famílias incríveis que nos acompanham. Está no ar a partir de agora mais um super episódio do podcast Pode Brilhar, o nosso cantinho de compartilhamento e de entendermos de fato o nosso grande potencial e o grande poder de brilhar e fazer a diferença. E falando em brilho, hoje eu trago ela, uma mulher super empoderada, tem uma história incrível de superação. Mariane Rosa, bem-vinda, maravilhosa. Muito obrigada. Pra gente começar a aquecer então o nosso bate-papo, me conta um pouquinho de você, quem é a Mariane? Vou fazer um resuminho. Eu tenho 28 anos, sou sócia proprietária da Vinipa Lauro Construtora e Decor. Comecei minha carreira aí com 12 anos, comecei a trabalhar muito novinha. E já passei por N desafios, que comecei a trabalhar muito nova, comecei como aprendiz, fui fazer unha, fui fazer faxina, fui em bar, fui isso e aquilo. Fez de tudo? Fiz de tudo um pouco, nunca soube direito ali o que eu queria. Já fiz. E por quê? Necessidade? Cursos, porque eu queria ser independente. Tanto que eu saí da minha casa muito nova, eu saí da minha casa com 15 anos. Nossa, menina. Eu queria ser independente, queria ter minhas coisas, eu nunca quis eu sei como é. Depender de ninguém, nunca... E era rebelde também, certeza. Eu era uma menina meio rebelde, ficava de castigo, minha mãe brigava. Fiquei um tempinho sem conversar com ela, mas depois passou, fez tudo certo. E resumo é isso. Quando você encontrou seu propósito, nossa, eu quero seguir essa carreira como empreendedora, quero transformar vidas, como foi esse insight, essa virada de chave? Olha, minha virada de chave foi bem difícil. Eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer da vida. Eu queria, só viver bem. Pra mim, o básico tava bom. Não tinha um propósito ainda? Não, fiz vários cursos, fiz radiologia, fiz tecnologia, fui fazer biomedicina, nada eu gostava. Menina! Parava. Aí arrumei um emprego numa multinacional, como analista de custo. E meu chefe falou, para você subir de cargo, você tem que ter um superior. Olhei lá, mais barato e mais rápido. Olha! Que era gestão de negócios. Fui, fiz e, ficou por isso. Não gostou, mas não gostei, mas era o que eu precisava para subir de cargo. Conheci o meu marido na época e ele era o dono da empresa, ele era o dono da construtora. E ele montou a construtora porque ele queria dar uma condição de vida melhor para os pais dele. E na época isso me fascinou. Olha só, ele que tinha lindo, 20 anos, eu falei, nossa, a menina aqui, muito centrada, isso e aquilo. Com 20 anos? 20 anos. E eu continuei no meu emprego lá, tranquila, não botava a mão em nada, no que era dele. Até que ele sofreu um acidente e faleceu. Há 2 anos atrás. Menina! Aí, quando ele sofreu o acidente, eu tive essa virada de chave. Eu falei, tudo que ele sonhou pra gente, para os pais dele, pra mim, pra ele, eu vou conquistar. Chamei a mãe e o pai dele e falei, eu vou tocar a empresa, vocês estão juntos? Não, a gente tá. E foi assim que começou. Menina do céu! Fala um pouquinho, então, porque aqui é um local de compartilhamento e é uma mentoria online. Eu vejo muita gente que encontra o propósito realmente na dor. Parece que o chão sai de baixo pra gente entender o nosso propósito e voar. Sim. Conta um pouquinho sobre um momento de grande dificuldade como esse que você passou. Olha, foi bem difícil, porque o Vinícius, a empresa tem o nome dele, o Vinícius ele tocava a empresa sozinho, então eu não sabia de nada. Aí quando veio o acidente, eu não sabia quem eram os clientes, onde eram as obras, eu não sabia nada da empresa, eu não sabia quanto faturava, quanto não faturava, se tinha conta para pagar, se não tinha, foi tudo realmente uma caixinha de surpresa. Nossa, mas tinha equipe que auxiliava? Não, ele sempre fazia tudo sozinho. Nossa! Então, caiu no meu colo e eu falei, agora, o que eu faço? E assim, você perder alguém... Você teve que descobrir tudo, porque tudo ficava com ele. Sim, eu tive que descobrir tudo. Então, a empresa ela já tinha 5 anos de mercado, então ela já estava estável no mercado. Eu não fui criando ela já tinha ali tudo acontecendo. Eu não sabia de nada e ainda tive que lidar com toda a dor do luto, tudo que a gente tinha que passar, porque foi muito rápido. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente de carro, ele estava indo para casa dos pais dele, me mandou uma mensagem, 5 minutos depois ele sofreu o acidente. Ele bateu no guarda-reio e acabou falecendo. Então eu não estava preparada, acho que ninguém está preparado para uma dor dessa. Foi muito difícil, aliás. Eu imagino. É muito difícil. Então, e o cliente cobrando, e o negócio tinha que acontecer, mas eu não podia parar, a empresa não podia parar. Então eu falei, não, eu não posso deixar a peteca cair, vou ter que fazer tudo acontecer.
E tive inúmeras dificuldades mesmo. Clientes que passaram a perna, que falava que isso aqui já tá pago, mas na verdade não tava, só que olha, não tinha como provar. Como pode, né? Numa situação dessa e a pessoa tirando proveito ainda. Muito mesmo, assim. A gente não tinha como provar, porque ele já tá pago, mas foi verbal. Então, né, você vai fazer o quê? Nossa. Tem que fazer. E daí, em meio a tudo isso, eu decidi dar um rumo assim para minha vida. Eu falei, acho que eu preciso fazer alguma coisa, construir um legado para que alguém, quando aconteça uma coisa assim comigo, fale, nossa, essa menina fez a diferença na vida das pessoas. Então eu falo que a empresa ela é muito mais do que uma empresa para mim, ela é um sonho. Né? Ela é o sonho dele e o sonho de construir casa das pessoas, realizar o sonho das pessoas, né? Que todo mundo tem o sonho de ter sua casa própria, de ter seu cantinho. Sim. E também comecei a fazer um projeto social em paralelo à empresa que ajuda crianças. Então, cada 3 meses mais ou menos eu viajo, deixo tudo, esqueço um pouquinho minha vida, viajo e vou ajudar crianças carentes, assim, Amazonas, Ilha de Marajó, que a gente já foi também. Sério? Ai, me chama. É uma delícia. Eu falo, todo mundo tem que ter uma experiência dessa pelo menos uma vez na vida. Sim. Porque você realmente dá outros objetivos para sua vida, porque às vezes você fica sua consciência expande, né? Tipo, a vidinha não é aquilo, é muito além, né? E se às vezes você fica tão focado em trabalho e isso e aquilo, e você não olha muito ao redor, quando você faz alguma coisa, acho que pro próximo, que você tem essa viradinha aí, você acaba falando, nossa, eu devia fazer mais isso, que eu acho que... Gente, é muito interessante o que ela falou, vamos compartilhar aqui então esse grande aprendizado. A gente vive hoje numa década, num século, onde as pessoas são muito ansiosas, deprimidas, depressivas, sentem um vazio muito grande e buscam preencher esse vazio em coisas, pessoas, situações. É uma corrida de rato, eu tô atrás de um futuro, de uma riqueza, de um relacionamento, e essa felicidade nunca vem e eu nunca preencho esse vazio. Por quê? Porque nós nascemos, todos nós, com um grande propósito e objetivo. Não faz sentido viver por viver. A gente vai viver alguns anos, a vida é limitada, estamos numa fila. Eu não sei quando a minha senha vai chegar. Qual é o legado que eu preciso deixar e qual é o meu propósito? Todo mundo já se perguntou, o que eu faço nessa terra e qual é o meu propósito? O seu propósito é sobre o outro. Enquanto você não entender isso e não transformar vidas, esse vazio sempre vai permanecer aí. Você enxerga dessa forma, né? Sim, com certeza, porque se você viver somente a sua vida só pra você ali o tempo inteiro, só pensando em você... Quando você se for aí, o que você fez? O que você deixou de legado para a pessoa? O que você mudou na vida da pessoa? Então eu peguei isso muito para mim, assim, acho que essa foi a minha maior virada de chave. Assim, olha que lindo. Dúvidas. E o poder da decisão. Decisão é uma palavra tão óbvia que a gente não para pensar o poder que ela tem. Sim. Olha só, ela decidiu, ao invés de chorar, de sofrer e se vitimizar, fazer a diferença e continuar o legado do Vinícius, que tomou uma decisão de transformar vidas e de oferecer o melhor para os pais. Você decidiu continuar e hoje uma mulher que tem crescido muito está, gente, na revista Mulheres que Brilham, sendo destaque, podendo inspirar milhões e milhões de mulheres dentro e fora do Brasil. Conta um pouco sobre essa decisão e sobre essa oportunidade. Depois que aconteceu tudo, eu conheci muitas pessoas pela internet, também através das viagens que eu fiz para ajudar. Todo mundo vira para mim e fala assim, nossa, a sua história inspira muitas pessoas, porque ao invés de ficar ali chorando e, né, se lamentando, não, eu falei, não, eu vou pegar dessa dor e vou fazer a força. Então eu queria, assim, ter um pouco mais de destaque. Quando eu vi o projeto da revista, nossa, eu falei assim, eu tenho que ir nesse negócio aí, para o povo me olhar, me conhecer. Sim. Então começou com isso. E como está a expectativa para o grande dia? Eu tô ansiosa. Muito ansiosa. Eu não tô dormindo. Tô ansiosa. Acho que todo mundo fica ansioso, né? Sim. Porque você tem o seu espaço ali, o seu momento de compartilhar um pouquinho de quem é você com outras pessoas, né? Sim. E você como um empreendedor e visionário, porque só quem tem visão entra num projeto desse. Sim. E para empreender tem que ser doido, tem que pensar fora da caixinha. Qual é a importância do marketing, dessa visibilidade, do network, de tudo que a revista proporciona? Você tem que ter um marketing, né? Porque assim, quem não é visto não é lembrado.
Então, quando a pessoa ela começa a te conhecer, começa a ter, eu acho que uma conexão com o seu pessoal, consequentemente, ela vai te admirar mais no profissional. Sim. Então, por isso que eu sempre gosto de expor a história, porque, né, não é só uma empresa, que eu falei, é um sonho. Uhum. Então, eu gosto de trazer essa visibilidade em todos os lugares possíveis. Olha só que incrível. Preste atenção. Tudo que você tem, outra pessoa pode ter, ou tudo que você tem, alguém pode tirar de você, mas quem você é, a sua história é o seu bem mais precioso. Então valorize isso, quem você é. E para encerrar com chave de ouro, quais são as redes sociais, para quem quer conhecer mais de você, do seu trabalho? Então eu tenho a rede pessoal e a profissional. A pessoal é fácil, é Mariane Rosa, não tem muito segredo. E a profissional, daí eu fico postando, né, um pouco dos dois ali, é vinipalauro.construtora. Gente, então é isso. Sigam ela aqui nas redes sociais. Quer finalizar com uma mensagem super inspiradora, uma chave para quem está nos acompanhando? Eu acho que a pessoa não pode desistir do seu sonho. E sempre procurar deixar um legado para o próximo. Gente, então é sobre isso, é sobre fazer a diferença. E nesse clima maravilhoso de conquista, de superação, de inspiração, finalizamos mais um episódio. Uma ótima semana, muito obrigada pela companhia. Para conhecer mais sobre ela, sobre o Pode Brilhar, toda semana estamos aqui. Deixei também as redes sociais da Mariane. Te desejo o melhor, que você brilhe cada vez mais. Te desejo também muito sucesso. Parabéns pela sua história. Viu? Nos vemos agora dia 28, né? Obrigada pelo convite.